Oi pessoal, bem-vindos a Matutaremos. Eu sou a Adri, talvez vocês me conheçam pelas redes sociais dos vídeos mais curtos, onde eu falo sobre livros. Só que recentemente eu li Hacking para um Sonho e esse livro ficou muito na minha cabeça, ele me impactou muito e eu pensei, vou assistir o filme dos anos 2000 para ver se eu paro de ficar com esse negócio na cabeça, com essa história na cabeça. Eu assisti o filme e mesmo assim não adiantou, eu agora só tô com o livro e o filme na minha cabeça, então eu decidi vir pro YouTube falar sobre isso. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Hacking para um Sonho, tanto do livro quanto do filme, fazer uma pequena comparação entre os dois e falar sobre por que esse livro e essa história me impactaram tanto. Hacking para um Sonho é um livro do Herbert Selby Jr., publicado originalmente em 1978, e é uma história sobre obsessões. Nessa história a gente acompanha 4 personagens, 3 deles são pessoas ali nos seus 20 e poucos anos de idade, 2 melhores amigos e uma garota que namora um deles, e a mãe de um desses rapazes também, que tem ali seus 60 e poucos anos. Todos eles são personagens com passados muito diferentes entre si, com objetivos e sonhos muito diferentes, e mesmo assim todos eles acabam trilhando um caminho muito parecido. Apesar de grande parte das obsessões retratadas no livro serem relacionadas à dependência química, a história vai muito além disso. Nas palavras do próprio autor, é uma história sobre a obsessão da imagem e da destruição inevitável de pessoas que procuraram e encontraram um grande sonho americano. It's the decline and fall and destruction of these people through their addiction. Mm-hmm. All in search of the American dream. Well, they've actually found it, which will kill you. Searching for it isn't as dangerous as finding it. But finding it is always fatal. Absolutely. You cannot avoid destruction when you achieve the great American dream. E antes da gente falar um pouco mais sobre a história, os personagens e falar sobre o livro e o filme, eu quero falar sobre o autor do livro, porque a história do autor traz um contexto muito importante para a gente poder falar um pouco melhor sobre esse livro. O Herbert Selby Jr. nasceu em 1928 e antes dos 18 anos ele foi diagnosticado com tuberculose e quase morreu diversas vezes por complicações de tratamento que deixaram o autor com problemas pulmonares crônicos. Não só ele ficou acamado por muito tempo, como os médicos não deram um bom prognóstico para ele, dizendo que ele talvez não sobrevivesse por incapacidade pulmonar. Então o Herbert, muito jovem e com uma saúde debilitada que impedia ele de ter qualquer emprego regular, ele pensou, eu sei o alfabeto. Quem sabe eu possa ser um escritor. No ano de 2000, que foi o ano em que foi lançado o filme baseado no livro, o autor deu uma entrevista que eu vou deixar linkado na descrição, caso vocês queiram ver ela inteira, que ele menciona que ele começou a escrever porque ele não queria viver a vida dele sem ter feito alguma coisa com ela. Além dos problemas de saúde decorrentes da tuberculose, o Herbert passou por diversas cirurgias durante o tratamento dele e durante a recuperação dessas cirurgias foi administrado morfina para a dor dele, o que levou o autor a uma dependência química dessa substância. Ele escreveu todos os livros dele sóbrio, mas ele lutava com a dependência durante todo o processo, durante toda a vida. Ele chegou a ser preso por porte de substâncias ilegais em 1967, e depois que ele passou 2 meses na prisão, ele se mudou de Nova York para Los Angeles, onde ele finalmente conseguiu se livrar completamente da dependência química. E é essa experiência do autor com a dependência química que faz com que a escrita dele seja tão efetiva, tão impactante quanto ela é em Hacking para um Sonho. Porque é a partir da dependência química dos personagens que a gente vai ver desenvolver nessa história de Hacking para um Sonho, que o autor faz a sua crítica sobre o que ele considera a farsa do sonho americano. Esse livro nunca foi indicado e nem ganhou nenhuma premiação, o que eu particularmente acho um crime. E depois de ter visto o próprio autor falar como ele foi atacado por conta do trabalho dele, por retratar essa realidade que o povo americano não quer reconhecer, eu sou da opinião de que ele não ganhou indicações nem premiações justamente porque a crítica ao grande sonho americano não era algo que eles gostariam de premiar. A forma como o Herbert Selby escreve é muito imersiva, muito impactante. O livro todo ele é escrito em um tipo único de fluxo de consciência e tem uma gramática bastante duvidosa, porque até o próprio autor mencionava que enquanto ele escrevia, ele não queria ficar se preocupando com pontuações e com quebras de linha e com estilo e estrutura de texto, porque isso fazia com que quebrasse ali a imersão que ele mesmo estava na hora de escrever. Em Hacking para um Sonho, a gente não tem divisão entre o texto descritivo e os diálogos, por exemplo.
Tanto descrições, quanto narrações, quanto pensamentos e diálogos, eles estão todos em um texto único, o que pode dificultar um pouco a leitura. Agora que a gente tem um pouco mais de contexto em relação ao autor, vamos falar um pouco sobre os personagens. A gente conhece 4 personagens, 3 deles, o Tyrone, o Harry e a Marion, são pessoas de cerca de 25 anos de idade. Todos eles não moram mais na casa dos pais. E os 3 são amigos. A Marion e o Harry estão em um relacionamento e o Tyrone é amigo dos dois. A nossa 4ª personagem, e aquela que mais me faz sofrer durante o livro, apesar de que é uma competição bem apertada entre esses personagens, é a Sarah, a mãe de um desses 3, a mãe do Harry. Mas vamos começar falando do Tyrone. O Tyrone é um garoto de 25 anos que cresceu com a mãe. O pai dele foi embora quando ele era pequeno, mas a mãe dele era uma mãe muito amorosa, muito presente. Só que ela faleceu quando ele era criança e depois disso ele foi de casa em casa ali de parentes até ele parar na casa de uma tia que tinha um monte de filho para cuidar e com certeza não era a figura materna que ele tinha quando a mãe dele era viva. O Tyrone tem muita experiência nas ruas e ele vê muito da realidade de pessoas marginalizadas da sociedade e ele não quer isso para ele. O sonho do Tyrone é simplesmente ter uma casinha, nada muito grande, ele não precisa de muito dinheiro, ele só quer paz. Ele quer ter os dias dele sem estresse, é só isso que ele quer. 25 anos era um longo tempo para se viver no mundo em que ele vivia, e ele sabia que a chance de escapar raramente chegava, se é que algum dia chegava, e não iria deixar essa escapar. Agora vamos falar da Marion. Ela é uma personagem muito diferente do Tyrone, ela veio de uma família muito rica e ela considera os pais pessoas muito hipócritas, porque os pais são pessoas que fizeram a sua riqueza em cima de pessoas vulneráveis. Os pais dela são pessoas que são donos de uma empresa muito grande, que exploram seus funcionários pagando muito pouco dinheiro em troca do serviço deles, enquanto os pais dela continuam enriquecendo. E ela considera eles ainda mais hipócritas porque eles dão dinheiro para instituições de caridade que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas essas que eles ajudam a manter nessa situação de vulnerabilidade por conta de como eles escolhem fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro. Então a Marion não tem um contato muito grande com os pais, não tem uma situação muito feliz entre eles. A Marion também é uma artista, ela pinta, ela desenha e ela está em busca de uma fonte de inspiração inesgotável para que ela possa, na cabeça dela, ser a pintora, a artista que ela deseja ser. Minha mãe é doida desse jeito. Tipo, se você é linda, não sente dor ou tem sonhos, ou conhece o desespero e a solidão. Por que você ficaria triste se é tão linda? Como se eu fosse só um lindo corpo e nada mais. Nenhuma vez eles tentaram amar o meu verdadeiro eu. A Sarah, uma mulher de 60 e tantos anos de idade, ela perdeu o marido anos atrás, ele faleceu, e ela também considera que perdeu, de certa forma, o filho, já que ele agora não está mais em casa. E por conta disso, a Sarah, que se via como uma pessoa de valor, uma pessoa necessária, uma pessoa viva, porque ela tinha um marido e um filho para viver para cuidar de alguma forma, agora se sente completamente sozinha, completamente desnecessária. Ela não vê mais valor no que ela ainda tem. O que eu tenho, Harry? Por que eu ainda arrumo a cama ou lavo a louça? Eu faço isso, mas por que deveria? Sou sozinha. O que eu tenho? Sou solitária, Harry. Sou velha. E por último a gente tem o Harry. O Harry é o ponto de encontro desses personagens, é onde eles convergem. O Tyrone é o melhor amigo do Harry, a Marion é a sua namorada e a Sarah a sua mãe. O Harry tem como objetivo basicamente fazer uma vida dele e da Marion. Eles estão sempre conversando sobre montar um café onde eles poderiam fazer exposições de arte, coisa assim. E esse é o sonho do Harry. Sinto de verdade que não tem nada que eu não possa fazer, nada. E vou fazer você a mulher mais feliz do mundo, e essa é uma promessa e também um fato, porque tenho algo em mim que sempre quis escapar e nada pode me deter. A Marion, o Tyrone e o Harry, para atingir os seus objetivos, eles acabam se envolvendo na venda de
substâncias ilícitas. Já a Sarah, que passa os seus dias na frente da televisão comendo doces e salgados, ela recebe uma ligação de um programa de TV dizendo que ela foi recrutada para aparecer em um programa de TV eventualmente em algum momento. Ela vai receber mais informações via correio. É a partir desse ponto que a Sarah começa a pensar que ela pode viver de novo, que ela pode ser alguém novamente, que ela pode ser amada mais uma vez. E ela começa a pensar que ela precisa emagrecer muito rápido para conseguir caber no vestido mais bonito que ela tem, que ela usou em um momento importante da vida do Harry, para que ela possa aparecer na TV com ele. É assim que cada um desses personagens, com objetivos tão diferentes, acabam trilhando o mesmo caminho. Um dos pontos mais interessantes do livro é o quão imersivo ele é. A forma que o autor escreveu o livro quase te faz sentir as reações que ele descreve, sabe? Todos os pensamentos, os sentimentos, os atos de uso de substâncias. E esse é um dos motivos de essa história funcionar tão bem. E o filme tem a intenção de fazer exatamente a mesma coisa. E a gente enxerga isso até no trailer do filme. O trailer te mostra muito pouco sobre o decorrer da história. Te dá muito pouco contexto, mas te ambienta de uma forma sensacional ao desconforto e a narrativa frenética que o livro também tem. Ele usa cenas muito curtas e rápidas correndo na tela, uma música alta, bem perturbadora, bem triste, sabe? Que faz com que aumente o desconforto desses pequenos momentos de emoção que essas montagens de cenas rápidas te fazem sentir. Depois de ter lido o livro, quando eu fui assistir o trailer antes de ver o filme, eu terminei de assistir o trailer e pensei, é exatamente isso. O livro tá aqui. E como a gente falou um pouco sobre o autor do livro antes de falar da história do livro em si, vamos também falar sobre o diretor do filme enquanto a gente fala dele. O filme Requiem para um Sonho foi dirigido pelo Darren Aronofsky, que leu o livro e ficou também absolutamente impactado por ele. E quando ele teve a oportunidade, ele adaptou isso para o cinema. I know when I can remember reading Hubert Selby Jr.'s book, Requiem for a Dream, and being moved by how much he was able to visualize addiction. O Aronofsky é um diretor e um roteirista americano que tem uma marca muito característica nas suas obras. Os filmes dele são costumeiramente caracterizados por serem muito perturbadores e embebidos em um realismo psicológico muito efetivo. A gente enxerga isso em filmes como Cisne Negro e Mãe, por exemplo, que são dois filmes que eu particularmente adoro. Em Requiem para um Sonho, a marca do Aronofsky também é muito presente. Ele foi o segundo filme do diretor e eu acho que ele fez um trabalho incrível de capturar a intensidade da narrativa do livro. No livro, a gente tem acesso aos pensamentos e aos sentimentos dos personagens, né? Porque ele está descrito ali pra gente. E no filme, o Aronofsky usou de técnicas de edição para fazer com que a gente tivesse esse mesmo sentimento. E ele conseguiu fazer isso. Ele usou, por exemplo, a tela separada em 2 pontos de vista ao mesmo tempo, para a gente conseguir ver como um mesmo evento afeta 2 personagens diferentes. Ele também usa a técnica do fish eye para reforçar o efeito das substâncias químicas. É aquele mesmo recurso que a série Ruptura usa para indicar que os personagens internos e externos trocaram de lugar, sabe? Aquele que parece que muda o rosto da pessoa sem mudar de verdade. E além do fish eye, ele também usa montagens de cenas muito curtas, uma atrás da outra, para criar essa imersão, essa sensação de desconforto e de passagem frenética do tempo. Ele usa as câmeras de uma forma genial para indicar o que os personagens estão experienciando naquele momento, usando aquela substância, por exemplo. E nessas sequências rápidas, durante o uso dessas substâncias químicas pelos personagens, a gente consegue sentir a ansiedade da preparação, a rapidez do uso, o alívio do resultado e a decepção de quando aquilo acaba. E como eu mencionei, isso vale para mais do que dependências químicas, porque mesmo lá no começo do livro e no filme, quando a Sarah come os seus bombons de chocolate, ela experiencia quase que a mesma coisa, só que numa escala muito menor e sem tantas consequências. Uma outra forma de mostrar o estado mental dos personagens no filme foi o uso da música. A música nesse filme. A trilha sonora sabe muito bem o que ela está fazendo e eles souberam como casar cada elemento da música com cada cena do filme, trazendo a intensidade certa para cada momento. A gente sente cada momento da forma como eles quiseram que a gente sentisse. É muito efetivo. Os sons e a música
são tão impactantes quanto as cenas visuais em si, no filme. A música e os sons interagem tanto com os personagens como com o próprio ambiente. E por esse filme, a atriz Ellen Burstyn, que fez a Sarah, foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2001 por essa performance, e foi muito merecido. Todos os atores foram incríveis, mas a carga emocional que a Ellen trouxe para Sarah é um absurdo. E como no livro, a história dela foi a que mais mexeu comigo, a que mais me deu angústia, me fez sentir dor. E assistir a Sarah passar por tudo aquilo de novo, eu tive vontade de chorar desde o começo. Infelizmente, a Ellen perdeu o Oscar para Julia Roberts por Erin Brockovich. E particularmente, é mais um crime. Eu tenho a opinião de que esse filme não foi mais reconhecido pelo Oscar porque ele não se encaixa no estilo que o Oscar gosta de premiar. Ele é um drama psicológico, mas ele tem um pé no terror, o que a gente sabe que o Oscar, infelizmente, ignora até hoje. Tem outros exemplos de filmes e performances em filmes de terror que deveriam estar no Oscar, mas eu acho que deu para perceber até aqui que entre filme e livro não tem tanta diferença, né? O diretor do filme fez um trabalho excepcional em recriar todas as sensações que a gente sente, toda a realidade do livro no filme. Até diálogos ele tirou diretamente do livro e colocou no filme. Mas ainda assim, tem algumas pequenas diferenças que não fazem diferença para a mensagem final do filme, mas eu vou pontuar aqui. Uma das diferenças, e que eu acho até um pouco engraçada, é o fato de que o filme é dividido em capítulos, enquanto o livro não é. O livro tem as suas paradas ali pra gente mudar de um ponto de vista pro outro, mas a gente não tem capítulos nomeados. Já no filme, a gente tem a divisão por períodos do ano. Então, se eu não me engano, a gente começa na primavera e termina no inverno. Algo assim. Já no livro, a gente tem a mesma passagem de tempo, mas ela não é tão explicitada. Outra diferença é que a cena final do filme não existe no livro. Eu não vou dizer que cena é essa, porque eu deixei o vídeo sem spoilers até agora, então eu não vou mudar agora no final. Mas, se você assistiu o filme, saiba que a última cena, só a última cena do filme, não existe no livro. Uma outra diferença, e talvez a maior delas, é o fato de que o Aronofsky criou um personagem que não existe no livro. O apresentador de TV do programa de TV que a Sarah majoritariamente assiste foi criado pelo diretor pro filme. Mas no livro ele não tem essa importância toda, a gente não tem um apresentador de TV nomeado. E a última diferença são as cenas de alucinação pelas substâncias químicas. No livro, elas são cenas muito grandes, mas isso não é algo ruim, porque essas cenas te dão muito contexto sobre aquele personagem que a gente está acompanhando naquele momento. Ele pode estar te mostrando um contexto de passado, de algo para a gente conhecer esse personagem um pouco melhor. Às vezes ele fala um pouco sobre as questões daquele momento mesmo, daquele personagem, sentimentos e conflitos internos que ele está tendo, como ele está conseguindo processar certas coisas que estão acontecendo na vida dele. Então são cenas importantes, mas são também cenas muito longas. Algo que não ia caber dentro do filme. Então, apesar de existirem, são cenas muito, muito, muito mais reduzidas. Me enganei, tinha mais uma diferença. O livro se passa no final dos anos 70. Já o filme, o Aronofsky quis que o filme não fosse datado. Ele teve a intenção de fazer com que o filme não tivesse uma época específica. Por essa temática ser ainda presente hoje, a ideia do Aronofsky foi justamente não datar o filme para que ele pudesse ser assistido mais facilmente em qualquer época, o que eu acho muito interessante e acho sim que dentro das condições que ele tinha na época, ele conseguiu fazer isso. Agora, sobre qual das duas mídias consumir primeiro? Normalmente a gente sempre fala, lê o livro primeiro, né? Prefiro ler o livro antes de ver o filme. Mas algo que eu preciso pontuar e que eu já mencionei, mas eu vou reiterar aqui, é que o livro tem essa mesma narrativa super frenética do filme e, apesar de ser muito efetiva, ela pode ser um ponto negativo para algumas pessoas porque ela se utiliza desse fluxo de consciência que eu mencionei para atingir esse resultado. Então, o fato de os diálogos serem colocados no meio de ações e pensamentos sem nenhum indicativo, não ter aspas, não ter travessão, não ter uma quebra de linha, dependendo da sua experiência de leitura, isso pode acabar dificultando o teu aproveitamento do livro. Então, nesse caso, eu diria que pode ser interessante você começar primeiro pelo filme. I would replace the American dream with a quest for the vision of life. And a vision transcends dreams. Dreams can come from the ego. Vision comes from the spirit. And instead of striving to get, to believe
that you can achieve anything through getting. I would stress the fact that life is not getting, but life is giving. Eu acho que Requiem para um Sonho é uma daquelas histórias que nunca mais te deixa. Eu acho que ninguém assiste ou lê esse livro sem mudar de alguma forma. Pelo menos essa foi a minha experiência. Então, se você chegou até aqui, muito, muito obrigada por ter ficado. Eu espero que você tenha gostado. Me diz aí o que você acha dessa história, se você já leu, já assistiu o livro, quais as suas impressões. Deixa tudo nos comentários pra gente conversar. E se eu puder te pedir pra você me ajudar, me dar um feedback, me dizer o que você achou desse vídeo, se você gosta desse estilo, se você gosta dessas comparações de filmes e livros. Deixa tua opinião aí nos comentários para eu saber como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, porque eu tenho muitos livros que têm adaptações de filmes que eu tô louca para falar aqui no canal. Muito obrigada, até a próxima!